Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática e na nossa aula de hoje estudaremos sobre medida de capacidade, a grandeza, os instrumentos e as unidades de medida. Peço que vocês prestem atenção em cada slide, que é de suma importância para que vocês consigam assimilar o conteúdo e assim também fazer o exercício, certo? Vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Corujinha da Sabedoria e sempre estarei trazendo dicas e curiosidades para você. Nesse sentido, iremos juntos aprender muito. Vamos lá? Você sabe qual será o nosso conteúdo a ser estudado? Ainda não? Vamos ver? Iremos juntos discutir sobre as medidas de capacidade, suas grandezas, instrumentos e as unidades de medida. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar em capacidade? Que tal observarmos o que o dicionário afirma? Bom, segundo Aurélio, capacidade é um volume ou âmbito interior de um corpo vazio. Com esta definição, você já deve ter pensado em algum recipiente em que cabe um certo volume? Será que há um recipiente em sua cozinha que lembra a definição do Aurélio? A partir dessa imagem que está abaixo, podemos perceber vasilhames que têm suas respectivas capacidades. Viu como as capacidades estão bem próximas das nossas realidades? Nós temos aqui 3 garrafas, né? E cada uma tem uma capacidade diferente para a quantidade de líquido. Vamos agora ler a definição que a Wikipédia nos traz sobre grandezas. Vamos lá. Uma grandeza ou quantidade é o conceito que descreve qualitativa e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo da natureza, no seu sentido mais amplo. Uma grandeza descreve qualitativamente um conceito, porque cada noção diferente pode haver, pelo menos em princípio, uma grandeza diferente e vice-versa. Uma grandeza descreve quantitativamente um conceito porque o exprime em forma de um binário de número e unidade. Logo, grandeza é tudo aquilo que envolve medidas. Aí nós temos vários exemplos, né? Se a grandeza é tudo aquilo que envolve medidas, então todo que pode ser medido tem relação com a grandeza, certo? Continuando. Por exemplo, se temos um vasilhame de 2 litros de refrigerante, coisa comum, quantos copos de 200 ml podemos encher? E se os copos descartáveis tiverem capacidade de 250 ml, quantos copos encheríamos? Isso aí é uma proposta, né? Não, é só para a gente pensar um pouquinho. Porque geralmente quando a gente vai, né, comprar o 2 litros de refrigerante, a gente tem que saber para quantos copos ele vai caber. Dependendo do copo 200 ml, ele enche 10 copos. Mas aí se for 250 ml, eu acredito que uns 8 copos no máximo consigo encher. Continuando. No exemplo anterior de capacidades de bebidas, podemos pensar mais um pouco e observar que é nesse sentido que um grupo de buffet organiza com seus garçons para uma festa contratada por um cliente. Primeiro, se pensa na quantidade de pessoas, que é o público-alvo, e em seguida se pensa na quantidade de bebidas que deveria ser consumida. Você havia pensado nisso? Porque todas as festas que a gente vai, né, independentemente do aniversário, de casamento que for, eles têm que pensar, né, na quantidade de pessoas que vai ter para que não falte a bebida e nem comida. Bom, aí tem aqui pedindo para vocês fazerem uma pesquisa com o garçom, mas não é necessário, é só para a gente distrair um pouquinho. Ou também em site, né, que poderão dar uma diretriz das quantidades de bebidas
para uma festa com 300 convidados para um casamento. Vamos pesquisar, e vocês podem pesquisar, né, também na internet para saber mais ou menos quantas bebidas tem que ser para 300 convidados, que no caso seria um casamento. Bom, perceberam que a capacidade está em nosso dia a dia? Qual outro exemplo que você daria, além do que eu trouxe sobre os garçons? E quanto aos instrumentos, quais podemos citar? Você já pensou em algum? Será que em sua casa existe algum instrumento de medida de capacidade? Caso positivo, quais seriam? Façam uma lista desses instrumentos. Bom, geralmente isso aí é para vocês pensar, certo? Porque geralmente nas nossas casas sempre tem algum instrumento de medida, né? Que a nossa mãe faz um bolo, faz alguma coisa. E aí tem que ter os recipientes com as medidas para que não erre na receita. Podemos pensar em vários instrumentos de medidas de capacidade, assim como os vasilhames de água mineral, de refrigerantes, potes de margarina, latas, óleo e etc. Agora chegou o momento de podermos observar as unidades de medida que nos favorece e compreender qual o mais adequado recipiente para haver o armazenamento. Vamos discutir? Imaginem um medidor de remédio. Imaginou? Aqueles copinhos que sempre vem no xarope, né? Será que sua mãe ou responsável já lhe deu remédio algum dia? Se positivo, esta pessoa que o medicou usou a capacidade de medir, você sabia? Porque para a gente para a gente medir, né, para a gente dar o remédio adequado, a quantidade, a gente tem que seguir aquele copinho, e aquele copo tem medidas. Não sei se vocês já observaram. Geralmente o médico diz, dependendo da idade, para a gente tomar 5 ml, né? Para tomar 25 ml, ele naquele copinho, ele tem a medida certinha para que a gente possa dar o remédio, né, na hora certa e a quantidade certa, certo? Então, essa unidade de medida faz parte da medida de capacidade. E agora, nós vamos ver uma tabela que corresponde às unidades de medida. Veja a relação no quadro abaixo como o litro, que é a unidade fundamental, seus múltiplos e submúltiplos. Vamos analisar? Bom, à minha esquerda aqui, como vocês podem observar, nós temos os múltiplos do litro, que são o quilolitro, representado pela letra KL, o hectolitro, pela sigla HL, o decalitro, com a sigla DAL. E embaixo dessas siglas tem os valores de cada um. Quilolitro, 1000 litros, hectolitro, 100 litros, decalitro, 10 litros. Você vê que vai diminuindo, né? E a unidade fundamental que fica no meio, que é o litro, que faz parte da medida de capacidade, que é representado pela letra L, e a quantidade, que é 1 litro. Isso aqui vocês estudam na 4ª e 5ª série, essa tabela. Só revisando. E aqui do meu lado direito tem os submúltiplos do litro, que são decilitro com a sigla DL, centilitro com a sigla CL e o mililitro com a sigla ML. E o decilitro, ele tem o valor de 0,1 litro, o centilitro 0,01 litro e o mililitro 0,001 litro. Você vê que do decilitro para o mililitro foi aumentando uma unidade, né? Já do quilolitro para o decalitro foi diminuindo, certo? É importante vocês observarem essa tabela porque no exercício vai ter para que vocês preencham com esses valores, certo? A tabela. E aí vocês podem observar por esse exemplo. Bom, através da tabela anterior, podemos perceber que cada unidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Vejamos as relações. 1 litro corresponde a 1 decilitro cúbico. 1 mililitro corresponde a 1 centilitro cúbico. E 1 quilolitro corresponde a 1 metros cúbicos. Perceberam a diferença? Bom, vamos observar alguns exemplos. Se você tem 10 litros
Quantos ml tem esta quantidade? Bom, se a gente, né? Se ela tem 10 litros, ele quer saber quantos ml tem esse litro. Se cada litro nós temos 1000 mililitros, né? Logo, 10 litros tem 10.000 mililitros. É simples. Você vê logo que acrescenta a quantidade de zero, né? Se a gente fizer 10 vezes 1000, aí vai dar 10.000 mililitros. Segundo, se uma criança toma 5 ml de remédio por cada 8 horas, então esta criança tomará 15 ml por dia, pois um dia nós temos 24 horas. Logo serão dadas 3 vezes ao dia esta medicação. Perceberam? Este é um controle que devemos ter ao medicar alguém de nossa família que esteja doente. Lembrando que a ingestão de remédios deve ser feita apenas por ordem ou orientação médica. Não se pode automedicar. Agora vamos pensar em algumas medidas e você deverá pensar aí qual é a melhor opção de unidade de medida para os recipientes a seguir. Primeiro, uma piscina. 2, uma bacia. 3, um recipiente de colocar remédio. 4, uma garrafa de vinho. 5, uma garrafa de refrigerante. 6, um aquário. 7, uma seringa. 8, uma caixa d'água. E agora nós temos 5 questões aqui que estão na ficha de exercício, que eu vou colocar para vocês também em PDF. Vocês vão copiar e responder. Não quero só a resposta, viu? Resposta só quando for atividade do livro. Mas antes eu vou explicar para vocês, para que vocês compreendam e consigam fazer. Bom, na primeira questão diz assim: uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Sabendo que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, e que as gotas tenham volumes iguais a 0,2 centímetros cúbicos, qual o volume em decímetros cúbicos de água que vaza em 1 hora? Bom, nós temos aí várias informações, mas vamos centrar nas principais. Vocês têm aí 7 vezes, né? 20 segundos, 60 minutos, 60 segundos e 0,2 centímetros cúbicos. Primeiro, vocês vão multiplicar 60 vezes 60, que vai dar 3.600. 3.600 vocês vão multiplicar por 7, que vai dar um valor. Esse valor que der, vocês vão dividir por 20, que é a quantidade de segundos, né? Que ele diz. E aí, depois que dividir, vocês vão descobrir quanto essa torneira goteja em hora, no caso aí, certo? Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar esse valor que deu das gotas, resultado final, e vai multiplicar por 0,2, certo? Para primeiro a gente descobrir o valor que vai dar em decímetro. E aí, quando você multiplicar 1000, o 1260, que é o resultado que vai dar, por 0,2, você vai encontrar um valor 252 centímetros cúbicos, centilitros cúbicos, e aí você vai, centímetros mesmo, você vai dividir esse valor por 1000, para aí transformar, né, do centímetros para o que ele pede, que é o decímetro, certo? E aí vocês vão encontrar a resposta final. Na segunda questão, ele diz assim: devem ser distribuídos 400 litros de certa substância líquida em frascos de 50 centímetros cúbicos cada um. Quantos frascos serão necessários? Uma coisa que vocês vão observar é o seguinte: nós temos aí 400 litros, mais 50 está em centímetros cúbicos, a gente tem que transformar, né? Então, primeiro a gente vai pegar o 400 litros
transformar para decímetro, certo? Para decímetro, que fica 400 decímetros. E vamos pegar 400 decímetros e multiplicar por 1000, que vai dar 400.000 centímetros cúbicos. E aí, o 400.000 centímetros cúbicos, depois que a gente transformou, multiplicar, agora sim, pela mesma unidade de medida, multiplica por 50 centímetros cúbicos, e aí vocês vão achar a quantidade de frascos que serão necessários. Na terceira questão, ele diz assim: imaginem uma piscina com as dimensões a seguir. A largura da piscina, 25 metros, comprimento 50 metros, profundidade 3 metros. Ele quer saber qual é a capacidade em litros dessa piscina. Então, vocês vão fazer aí uma multiplicação, certo? Porque para a gente saber a capacidade está relacionada a volume, né? Então, a gente teria que fazer volume igual ao comprimento que é 50, vezes a largura, que é 25, vezes a profundidade, que é 3. Mas aí, para ficar mais fácil sem fórmula, vocês podem multiplicar 50 vezes 25 vezes 3. E aí vocês vão encontrar a resposta em metros cúbicos, só que aí a gente vai ter que transformar em litros, né? A resposta que der em metros cúbicos, é simples, para transformar vocês vão multiplicar por 1000, e aí vai dar a resposta final em litros, certo? Não esquecer de multiplicar por 1000, porque senão vai dar errado. Já a quarta questão pergunta: quantos centímetros cúbicos existem em 10 litros? E aí é de marcar essa opção. Você vê que na letra A tem 10, letra B 100, letra C 1000, letra D 10.000 ou letra E 100.000. Aí você pode até consultar, né? Você pode até multiplicar fazer uma multiplicação aí para descobrir a resposta, certo? Só tem uma opção correta, viu? Já a quinta questão, eu pedi para vocês completar a tabela com os valores equivalentes em litros. E aí, só é vocês voltarem lá, o slide, e colocar aqueles valores. Aqui, ó, quanto corresponde o quilolitro, que eu falei que vocês observassem que eu ia precisar na atividade. Pois o quilolitros, né? É 1000 litros, né? Vocês vão colocar os valores de cada um aqui. Só isso, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Perceberam quantas medidas de capacidade estão envolvidas em nosso dia a dia? Fale com sua mãe ou responsável de casa e pergunte quais as medidas que eles têm para fazer um bolo, por exemplo, e mostre a ela a capacidade e as unidades com que elas trabalham em suas cozinhas. Será bem legal essa atividade e juntos vocês poderão aprender muito. Não esqueçam de anotar tudo. Boa sorte! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço virtual da Corujinha. Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.